E aí, galera, como é que vocês estão? A gente está aqui para uma agenda muito especial, mas antes da gente começar, eu queria falar com vocês. Se você ainda não fez, vai lá. Manda pra velhinha chata. Manda pra ela aí agora, vai. Eu vou esperar 1, 2, 3. Pronto, mandou pra velhinha chata, Marcão. A gente tem uma velhinha chata aqui, ela sempre recebe. Eu não sei quem é essa velhinha chata. Mas um dia ela vai entrar em Mas um contato. dia ela vai comentar aí vir. embaixo. Deixa de ser chata. Para de me mandar o Para de mandar esse negócio da RP aí. Então é isso. A gente está hoje aqui começando uma agenda muito linda, muito importante para nós. Para mim, muito significativa. É a nossa primeira agenda temática de fato e a gente não poderia começar de uma forma melhor do que começar com as mulheres. Isso aí, meu querido, isso aí. Então, mês de março, nós vamos estar tratando de assuntos que dizem respeito às mulheres. As mulheres. Né, a sua feminilidade. Então, nós trouxemos hoje aqui alguém muito bem indicado por um grande amigo. O DRP tá ficando chique, mano. A gente tá andando só com a galera da alta, mano. Vocês não têm noção do nível que tá ficando mano, isso aqui. Aí. Então, assim, um grande amigo que, depois você assiste o episódio dele lá, o Mendes, né, indicou ela que ela é uma escritora fenomenal. Autora, escritora? É escritora. Escritora. Isso. Então eu não vou apresentá-la porque ela vai falar de si mesmo. Laura, Oi, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, né? Nessa semana do Dia das Mulheres, que é muito especial. Então, meu nome é Laura, né? Eu sou, além de ser escritora, primeiramente eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho com Pilates, tenho meu próprio estúdio, aqui próximo, Estúdio Aya. E... De Pilates? De Pilates. É o abdominal mais difícil que existe na humanidade. E, gente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade falar pra vocês que Pilates é pra homens, viu? Podem ir fazer Pilates. É horrível, mas é pra homens. É pra homens. Horrível. Toca essa bolinha aqui. Não, você não chega na bolinha, mano. Você não chega. Você não chega. Inclusive, olha aí, ó, seguidores da RP tem 10% de desconto aí. Qual é o nome? Estúdio Aya. Estúdio Aya. Aya. Porque o Ai diz que você sai falando Aya. Estúdio Aya. E além de ser fisioterapeuta, eu também ingressei quando começou a pandemia, eu comecei a escrever. Comecei a escrever assim, aleatoriamente. Achei que não fosse assim, só pra passar o tempo mesmo, como um hobby, né? E aí o hobby foi ficando mais sério. E aí acabei lançando o meu primeiro livro, né? Que tem como título O Que Não Dizer a uma Mulher. Um título bem sugestivo, né? Mas que não diz respeito a feminismo, digamos assim, né? Ele tem como embasamento o empoderamento feminino. Ele tem como embasamento a busca da mulher para ela achar a própria identidade, para ela se autoconhecer, né? E não o feminismo em si, até porque eu não sou feminista, né? E eu não tenho estudo com relação ao feminismo e algumas coisas, aliás, muitas coisas do feminismo não concordo, né? E, obviamente, eu não iria escrever um livro feminista. Mas eu vi a necessidade de escrever sobre a importância de uma pessoa saber quem ela é. Foi importante para mim como pessoa, principalmente para mim. E foi importante para as pessoas que também estavam ao meu redor e estão ao meu redor, né? Querendo ou não, quando a gente é fisioterapeuta, a gente conhece muitas pessoas, né? Tá, querendo ou não, ali no meio de muitas famílias, escuta muitas histórias, né? Meio que você é uma fisioterapeuta junto com o psicólogo, e, né? Você tá lidando com dor. Você tá lidando com dor, exatamente. Muitas vezes a pessoa vai lá para você atender e ela não tá lá simplesmente para que você atenda ela fisicamente, mas ela quer uma pessoa para te ouvir, ela quer uma pessoa para escutar ela, né? E aí eu comecei a perceber que tem muita gente que não sabe quem é, né?
isso não é só algo, apesar do título chamar O Que Não Dizer a Uma Mulher, não é só algo exclusivo da mulher, mas tem muito homem também que não sabe quem é. Exatamente. Entendeu? E isso é muito sério. Porque aí a pessoa entra num relacionamento sem saber do que ela gosta. Sem saber qual comida que ela gosta, sem saber Onde ela gosta de ir. onde ela gosta de ir, sem saber algo de si que realmente importe pra ela, um sonho exclusivo dela, entendeu? Muitas pessoas guardam na caixinha os sonhos dela, principalmente, que eu percebi, né? Eu não sou casada, sou solteira, mas que eu percebi que algumas pessoas guardam os sonhos que ela tem dentro de uma caixinha depois que ela casa. Entendeu? Alguns sonhos que ela poderia até compartilhar com o esposo, né? E realizar como esposa ali, mas ela, não, mas já me casei, não cabe mais, não quero, tal. Às vezes por falta de conhecer a si próprio mesmo. Exatamente. Do próprio conhecimento de quem ela pode ser e de quem ela quer ser, sem se preocupar com o que as outras pessoas vão dizer e vão achar. Porque vão falar de todo jeito. Se você usa uma roupa comprida, fala. Se você usa uma roupa curta, fala. Se você não usa roupa, fala também. Então, de todo jeito vai falar. Não, Lara, você sabe que eu acho muito interessante isso, porque os vídeos que eu posto, alguns deles, quase que na totalidade, eles falam muito sobre essa questão de relacionamentos. Porque foi realmente algo que eu verifiquei que as pessoas carecem. O entendimento dos relacionamentos. Sim. E eu recebo muitos feedbacks e, via de regra, esses feedbacks vêm todos de mulheres. Poucos são os comentários e feedbacks no DM de homens. São de mulheres. E, via de regra, são mulheres que, de alguma forma, deixaram de lado quem elas são por causa de outras pessoas. Sim. Então, um que foi muito impactante pra mim foi de uma mulher. Ela me mandou mensagem assim, e eu falando sobre se conhecer, sobre quem não sabe o valor que tem, aceita qualquer coisa e não pode reclamar do que recebeu. Exatamente. E aí, eu falando sobre isso, cara, você precisa recuperar o seu valor, você precisa entender quem você é, e com base nisso, então, você estabelece um limite. As pessoas só podem ir até aqui, porque daqui pra cá é o meu espaço. Exatamente. E aí ela mandou assim, Gabriel, eu não sei quem eu sou. Aliás, ela não mandou. Ela mandou, Gabriel, eu me perdi com o passar do tempo. Era uma mãe, esposa, de 2 filhos. E aí depois eu fui sabendo, né? Ela me contou a história. Os filhos agora já tinham casado ou ido pra faculdade, alguma coisa assim. E aí ela se viu naquela situação de, caramba, eu tô nessa situação há 30 anos. Lá atrás eu abri mão de quem eu era. E aí eu passei a viver pro meu marido, passei a viver pros meus filhos. E agora foi todo mundo embora. Meu marido tá indo pra fora de casa pra poder trabalhar. Meus filhos cresceram. Meus filhos cresceram e saíram do ninho. Eu tô dentro de casa sem saber quem eu sou. Cara, isso é algo, assim, é urgente, eu acredito. É urgente. Porque uma mãe, eu ainda não sou mãe, mas... Você pode falar no lugar de filha, né? Posso falar no lugar de filha. Uma mãe, quando um filho nasce, tem uma frase que fala quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Quando uma pessoa, ela se propõe a ser mãe, porque mãe não é aquele que faz, né? Não é aquela que tá gerando, não. É aquela que cria, que se propõe a ser mãe. Então, a pessoa, quando ela se propõe a ser mãe, ela vai fazer qualquer coisa pelo filho. Entendeu? E o natural é isso. O amor faz você fazer qualquer coisa por um filho. Porém, toda mãe é uma mulher. Então, a mãe, ela se tornou mãe, ela sempre será mãe, mas ela também é mulher. Ela tem as suas vontades, ela tem os seus desejos, ela tem os sonhos, entendeu? E ela vai continuar amando o filho de uma maneira extraordinária e incondicional. Mas isso não quer dizer que a vida dela como mulher, ela tem que ser tirada, ela tem que ser deixada de lado. E de onde é que vem esse nome?
O que não dizer a uma mulher. Então. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta antes disso. Esse foi o livro Aqui que você tem começou... até Olha trouxe aqui só! pra vocês, de presente. Laura Gabriel, eu sou Gabriel, mano. Aí, ó. Aí, Olha aí. pronto. Esse aqui depois eu vou explicar. Aqui, gente, olha só. Newton, acho que dá pra focar, né? Na hora. Olha aí, ó. O livro é esse, você... Como é que a gente faz pra conseguir? Então, tem comigo, né? Vocês podem pedir comigo através do meu contato, né? Que O eu vou arroba deixar, que a gente vai vai colocar aí deixar embaixo. aí o arroba. E vocês podem também comprar pela Amazon. Ah, Ele tem na está Amazon. disponível na Amazon, tanto físico assim, quanto também pelo Kindle. Legal. Legal. Ah, no Kindle. No ó, Kindle o Kindle também. tá bem ali, ó. No Kindle Já. também. Olha só. Eu não vou ler no Kindle porque eu vou ler aqui, né? Mas você pode Pode ir no Kindle. adquirir no Kindle. Esse daqui é... Esse foi o primeiro que eu publiquei através de uma editora mesmo Uhum. e tal. Foi o primeiro que eu publiquei. Foi o que nasceu na pandemia, não? Foi o que nasceu na Você pandemia. começou Na escrevendo... verdade, eu escrevi muita coisa na pandemia. Uhum. Eu escrevia, abri um Instagram de poemas, escrevia muito poema. Depois fui fazendo alguns rabiscos de alguns livros, né? Uhum. Esse nasceu na pandemia junto com um outro livro Uhum. que não tem absolutamente nada a ver com o título nem com esse tema. Aliás, até tem um pouco a ver com o tema, porque querendo ou não, traz um pouquinho da identidade. Seria o que não dizer a um homem? Não. Eu até tô pensando assim, se eu vou fazer um segundo volume Olha desse aí, que livro, bacana. né? Uhum. Aí eu tenho um amigo que me deu até a ideia de eu fazer um segundo volume, amigos, né, que falam, nossa, agora você tem que fazer um pros homens Aham. e tal. Mas o outro livro que eu escrevi junto com esse, por incrível que pareça, assim, muito próximo, é o livro da Madalena, que é um livro sobre a inclusão da criança com síndrome de Down. Uau! Legal, que demais. fantástico! Eu escrevi esse livro infantil, né? Que ele tá ainda... Eu ainda vou lançar ele em nome de Jesus. Vai. E esse aí. Então, aí, pro primeiro eu tirei esse, lancei, né? E deixei o outro lá. Porque eu, como fisioterapeuta, sempre estive com muitas crianças com deficiência, ou com síndrome de Down, com algum espectro, né? Uhum. Com alguma coisa. Atendi durante muito tempo antes de começar a atender no estúdio, né? Antes de ter o estúdio. E convivo com muitas mães ainda, tem algumas mães que não perderam contato comigo e tal. E o que eu vejo? Eu vejo que tem livro para... livros que tratam a questão do racismo, né? Livros que tratam a não consciência de várias coisas. Mas você nunca viu um livro onde o personagem do livro tem a síndrome de Down. Que maneiro, cara. Você não vai ver. Se você for lá na leitura ou né, qualquer livraria, você não vai ver. Que maneiro. E olha que o Judal, ele trabalha, ele casa, Sim, tem sim. filhos. Exatamente. Não sim. é uma doença. Síndrome de Down não é uma doença. Na nossa... Eu não sei Né? quantos anos você tem, nem vou perguntar, não quero saber, isso é Vou indelicado. fazer 27, mês que vem. Olha, mas na nossa época, eu tenho 33, na nossa época, a criança com Down, com espectro de Down, ela era muito mais colocada à parte, assim, Sim. era muito mais... Não se trabalhava Não se a inclusão. desenvolvia essa criança, Exatamente. né? Hoje em dia, cara, eu vejo as crianças inseridas na escola normal e eu acho fantástico A escola, isso. ela precisa ser inclusiva. Não é Isso. uma questão de segregar a criança. Eu vou colocar a criança ali naquela escola com outras crianças típicas, que a gente chama, né? Uhum. Que são crianças que não teriam nenhuma deficiência. Mas, entre aspas, né? Porque todo mundo tem alguma Sim, deficiência. o Marcão, por exemplo, Eu sou bonito, calvinista. eu sou bonito Sabe? O Marcão, demais. por exemplo, é calvinista, essa é a deficiência dele. Então, vou colocar a criança ali, mas, por exemplo, não há uma inclusão dessa criança com a outra. Não há uma Uhum. brincadeira que inclua as duas. Então, não adianta. Então, você não está incluindo a criança, Exato. entendeu? Inclusão não é você colocar a pessoa, é você fazer a pessoa participar. Que maneiro. Haja uma participação, entendeu? Então, aí, eu fiz esses dois, né? E de onde Lancei esse aqui E primeiro. de onde é que vem o título, o que não dizer a uma mulher? Então. Veio da tua cabeça, veio de você num brainstorm com... Deixa eu Porque os contar. escritores têm esse negócio, né? Tem aquele... paga um café pros amigos, aí fica conversando com... Então, o que não dizer a uma mulher foi o seguinte. Eu até pensei ontem como que eu ia explicar isso. Aqui, né, Uhum. pra vocês. Eu sou uma pessoa
muito intensa, digamos assim, né? Então, assim, eu falo o que eu penso, eu, enfim, vivo a vida, digamos assim, né? E eu tenho uma característica, assim, eu como bastante. Como muito. O Igor também. O Igor. E aí, o que acontece? Eu tive alguns encontros com algumas pessoas no decorrer da vida, né? Conheci alguns rapazes. E aí, todas as vezes que eu saía com essa pessoa, existia alguma crítica. Do tipo, você fala demais. Mas não assim, explicitamente, sim. né? Lógico que é algo mais rebuscado, né? Então não era muito explícito. Ou eu tinha que me privar, assim, de realmente comer o que eu gostaria de comer e né? A quantidade. Não podia com e rodízio, tal, sabe você? entendeu? E assim, eu já passei várias situações e eu realmente não aceitava, né? Tanto que se eu visse que a pessoa estava incomodada pelo tanto que eu estava comendo, eu levantava e falava, não, meu querido, deixa eu te falar, eu trabalho, vou pagar minha comida, eu vou pagar, entendeu? E aí, assim, não faz isso, você não dá conta. Então, algumas coisas que eu fui escutando no decorrer da vida, não sei o quê. Então, assim, eu fui juntando essas coisas e eu falei, eu vou escrever um livro escrito O Que Não Dizer a uma Mulher. Um belo dia que eu saí com uma pessoa, e aí um desses episódios aconteceu, eu peguei e no outro dia eu sentava conversando com um amigo meu, e aí eu falei assim, mano, eu acho que eu vou escrever um livro O Que Não Dizer a uma Mulher. Aí ele, escreve, né? Eu falei, o passo pode acontecer, fica famoso, então. E aí eu fui escrevendo. E eu comecei a escrever, e inclusive eu até coloquei, não para parecer de uma forma machista, né? Mas eu dividi homens em 3 características e mulheres em 3 características, né? Então, nós temos aí o amado, né? Que é aquele homem carinhoso, aquele homem prestativo, né? Aquele homem que é um bom pai, um bom marido, né? Aquele homem que trata a esposa da maneira fiel e cuida da família, né? Nós temos ali, se eu não me engano, o príncipe, né? Que é um homem... Sabe aquele homem de filme? Aquele quase que não existe, entendeu? Marcão. Marcão. Aquela que não existe, né? Sim. E nós temos o cavaleiro. O cavaleiro não é um cavalheiro, entendeu? O cavaleiro é aquele que acha, entendeu? Que tem que tratar você que nem um cavalo, entendeu? Égua, que você é uma égua, isso. É aquele homem machista, aquele homem preconceituoso, que maneiro. entendeu? É aquele homem que trata você como se você fosse um pedaço de carne. Ele só olha pro seu corpo, ele não olha pro que você pensa, nem o que você... Entendeu? E assim como as mulheres também, né? Temos a princesa, temos a moderna e temos a mista, né? A princesa é aquela mulher que... É como se ela estivesse dentro de um castelo, realmente. A casa dela é igual eu costumo falar. É aquela esposa ou aquela pessoa que os problemas dela, quem só sabe é ela e o esposo. Assim, se você chegar na casa dela e ela estiver com um problema... Todo mundo conhece uma pessoa assim. Se você chegar na casa dela e ela estiver com um problema muito sério e ela não tiver tido tempo de desmarcar com você ou acontecer alguma coisa, você nunca vai descobrir o que foi que aconteceu, porque ela não vai deixar transparecer. Ela não vai te expulsar da casa dela, ela não vai... Entendeu? Ela contorna a situação, resolve o problema e você tem aquela impressão, nossa, a vida da pessoa é perfeita. Não é perfeita. A questão é que ela sabe controlar a situação. E não é ser falsa, né? Não é ser Apenas falsa. uma pessoa que é educada. Não, de maneira nenhuma. Não é ser uma pessoa falsa, é ser uma pessoa que sabe, que tem sabedoria. Isso. A palavra é essa. É a sábia,
É aquela que sabe contornar a situação. É aquela que não expõe o esposo se ele estiver passando por alguma coisa. Que não abandona o lar com qualquer dificuldade. Entendeu? Essa é a princesa. A moderna é aquela mulher que não tá nem aí pro que os outros pensam. Que não tá nem aí pro que os outros falam. Entendeu? Ela vive a vida dela, vida louca. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo certo. E ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? E ninguém solta a mão de ninguém. Então, é aquela mulher que sabe aproveitar os benefícios da vida. Ela tem o próprio trabalho, ela tem a própria empresa, ela tem a própria vida dela. E tá tudo certo, entendeu? Pode ser um pouco mais difícil de você conviver com ela em alguns momentos, porque costuma ser... Não que toda mulher moderna seja assim, entendeu? Mas eu coloquei o moderno aí, e até coloquei no livro assim, uma característica... Porque eu sou assim, né? Às vezes, é muito difícil de você conversar no sentido de fazer ela entender algumas coisas. Ela tem 8 ou 80. Ela é 8 ou 80, entendeu? Ela não tem um meio termo, ela não respira e fala, vamos contornar, igual a princesa, digamos assim. Peraí, vamos contornar essa situação. Não. Papum. É tipo assim, se ela vê uma injustiça muito grande aqui, ela parte pra cima e toma. Tá nem aí, entendeu? E a mista seria um pouco de cada um. Entendeu? Seria o ponto de equilíbrio. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Assim. Pode fazer. Você falou sobre o empoderamento da mulher, né? No seu livro, no seu material, não é um material feminista, sim um material de empoderamento feminino. Eu tenho muitas curiosidades em relação, assim, na nossa época, que não é tão antiga, mas a gente vê que a mulher não tinha esse termo de empoderar uma mulher. E a gente vê que era uma mulher que criava 2, 3, 4, 5, 6 filhos, talvez uma mulher que trabalhava na roça, né, antes dessa migração em massa, né, praticamente hoje para a cidade. Então, eu vou falar do meu contexto. Eu convivi com mulheres que não eram subjugadas aos seus maridos, porque eu nunca vi meu pai gritar ou ofender ou levantar a mão para minha mãe, nem meus tios com minhas tias ou alguém assim parecido na minha época. Então eu nunca vi isso, essa coisa da agressão que hoje é tão forte, é tão clara e tão visível. Infelizmente, feminicídio hoje é realidade. E nós tínhamos mulheres que, por exemplo, além de serem mega mães, e algumas ainda trabalhavam na roça e tudo mais, eram pessoas bem definidas. Eu lembro de ver meu tio falar, vou fazer tal coisa. Minha tia, não, você não vai fazer não. Porque isso. Aí ele, não, mas... Então, assim, tem uma discussão sobre o assunto antes de tomar uma decisão. Agora, hoje, não vou falar o empoderamento feminino, mas a palavra, quando a gente fala de empoderamento da mulher, já é um pouco linkado ao feminismo. Sim. E aí, quando você... Infelizmente. Por isso que eu não gosto nem de eu prefiro falar em busca da identidade ou outra coisa para não Sim, porque quando você linka essas duas coisas, aí você vê que querem trazer algo para uma mulher moderna que ela não vai conseguir. Por quê? Assim, penso eu, ela não consegue porque ela não tem as capacidades que uma mulher talvez antiga tenha. Apesar de que quando a gente vai igual a gente trabalha muito com o sertão nordestino em questão de missões, você vê hoje ainda mulheres lá com 5, 6 filhos que sorri, passando quase que ou passando fome com seus filhos, mas uma mulher ainda resolvida, lutando porque tem uma galera que depende dela, mulher abandonada pelo marido. Exatamente. Então, assim, o que tu pensa disso? Esse empoderamento, né? Deslinka ele, então vamos deslinkar ele do feminismo. Esse empoderamento, ele não traz um movimento de mulher um pouco mais sensível, porque parece que eu estou dando força, mas será que ela não está tornando essa mulher um pouco mais frágil, querendo algumas coisas que talvez o outro lado é que tem que dar para ela, sendo que ela podia conquistar sem ser oferecido isso? Eu acho o seguinte, a minha maneira de pensar, né? O empoderamento é quando não é você falar, não, você tem que ser forte, mesmo quando a pessoa tá passando por uma coisa assim uma barra muito grande. É você estender a mão. Uau!
Entendeu? Que fantástico. Empoderar uma pessoa é você... Eu tô aqui. Qualquer coisa que você precisar, eu vou estar aqui pra te Decida ajudar. que eu te apoio. Decida que eu te apoio. Que maneiro. Ou então, se for uma coisa que você... É igual ele falou no começo aqui, quando a gente tava conversando. Ele não tá aqui pra poder expor uma ideia e fazer eu concordar com a ideia dele. Mas, às vezes, a pessoa pode mudar. Quantas vezes eu já não mudei de opinião? Quantas vezes escrevendo esse livro aqui, eu pensei em escrever uma coisa, terminei escrevendo outra, e hoje eu já tô pensando completamente diferente do que eu escrevi aqui. Porque Entendeu? E que bom, né? Que a gente bom pode mudar. Que o ser humano tem essa capacidade de mudança. Então, na minha concepção, deslinkando essa questão do feminismo, porque se você linka com o feminismo, o que fica parecendo? Fica parecendo que você tá falando de empoderamento e que aquela pessoa tem que ser forte o tempo todo, 24 horas, né? E você traz, igual você falou, para uma realidade que às vezes não é a da pessoa. Entendeu? E não é isso. O empoderamento é você não humilhar uma mulher. É você olhar para a mulher e falar assim, ó, eu estou aqui para te ajudar. É você olhar para uma mãe que acabou de ter um filho e que precisa de ajuda e falar, eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa? É quando você vai visitar, por exemplo, a mãe que acabou de ter um neném, por exemplo. Infelizmente, algumas pessoas vão visitar uma criança recém-nascida, olha pra criança e não olha pra mãe. Exatamente. Quantas pessoas já fez isso? Eu já fiz isso algumas vezes. Tá nem aí pra mãe da criança. Tá nem aí pra mãe da criança. A mãe da criança só morreu. A mãe tá um caco ali, ó. E a galera só vai pro bebê. Então, o empoderamento é você chegar e falar o que você precisa, o que você quer que eu faça. Eu posso até apanhar, mas assim... Lá vai ele. Quando surge corta o microfone dele aí, pelo amor de Deus. Quando surge o movimento feminista lá em 60 com a Revolução Francesa, gente, é um período onde, querendo ou não, todos eram quase que escravizados, né? Sim, no meio desse processo. Como se diz, a primeira onda do feminismo, porque teve várias ondas, né? A primeira onda do feminismo, onde as pessoas, o que elas lutavam ali, o fato delas lutar por melhores condições de trabalho, né, por um salário por um salário igual, né, entre os gêneros, enfim, essas lutas aconteceram para chegar ao que a gente pode ter hoje, no sentido de que a mulher pode sair para trabalhar fora, ter o seu próprio sustento. Isso é fantástico, isso foi extraordinário. Porém, algumas coisas se perderam no decorrer do caminho. Hoje, se, por exemplo, você falar que é feminista, por exemplo, você, bem arrumada, bem vestida, e falar que é feminista e falar assim, ó, eu quero ter um marido, eu quero que o meu marido me sustente, eu quero ter 10 filhos, automaticamente as feministas não vão te aceitar, porque você vai ser excluso do meio delas. Então, assim, esse movimento é para quê? É para inclusão ou é um movimento extremamente partidário? Mas assim, ó, não vamos entrar nesse lugar de crítica, porque senão a gente vai estar fazendo tanto quanto eles. O que eu quero pensar, que eu acho que a gente poderia pensar, é assim, as mulheres que foram na nossa época, na nossa época de criança e tal, empoderadas, até que ponto de fato isso era um empoderamento? A gente não pode falar de empoderamento, e aí aqui a gente utiliza de um termo exegético, hermenêutico, a gente não pode falar de empoderamento porque esse conceito não existia na época. Então, eu não tenho como pegar um conceito de agora e aplicar para aquela época. Mas assim, a minha dúvida, o meu questionamento é assim, por exemplo, a minha avó é uma mulher foda. A minha também, minha bisavó. Só que a minha avó não sabe o que é beijar na boca. Que pena. A gente fala pra minha avó, vai, pega o meu avô aí, dá um beijo de língua e tal. Ela, menino, para com essa graça e tal. Minha avó não sabe o que é isso. Entendeu? A gente não porque tem essas era coisas. tudo muito engessado. Cara, a minha avó não casou com meu avô por escolha, por amor, por paixão. A avó da Mariane, por exemplo, aconteceu isso e tal. Perdemos o vô agora no final do ano passado, infelizmente, enfim. Mas, então, assim, e ambas as vós são fodas. Mas, tipo, até que ponto essas mulheres que aguentavam tudo e que estavam com um sorriso no rosto e que estavam passando pra fora e tal, estavam fazendo isso por uma questão de sobrevivência, mano.
porque eu tenho que Exatamente. sobreviver. Porque, mano, se não for Isso minha avó... não é uma mulher empoderada. Não, mano, mas olha só, Não, dentro desse... no bom Eu sentido, entendo, entendeu? eu entendo. Aham. Só que, tipo, do conceito que ela tá apresentando, é tipo... Eu não quero... Ó, eu te amo, tá, meu sogro? Eu te amo, para o exemplo que eu vou dar agora. Mas, por exemplo, eu procuro ser um pai muito participante. Sim. Participativo, né, a palavra. Até 4, 5 meses de idade, o Isaac não tinha tomado banho com ninguém a não ser comigo. Hoje ele toma por uma questão logística. Uhum. Mas em todas as possíveis situações que eu tenho para dar banho no meu filho, eu dou banho no meu filho. Eu boto para dormir, eu isso, eu aquilo, taraná. E a minha sogra fala isso. O o avô dele, meu sogro, é foda. Foi um ótimo pai e tal, pá. Mas a minha sogra fala que o meu sogro não ajudou, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Porque não havia Não um conceito havia. na Era a época. cultura da época. Você tá entendendo? Era Então, a maneira como as pessoas pensavam. É igual a gente tá falando aqui. As pessoas, conforme vai passando o tempo, os anos, a gente abre a mente. pronto, é isso que eu acho maneiro. Eu não Abre a posso mente. continuar, penso eu assim, ó, Uhum. não sei o que você acha. Eu não posso continuar agindo da mesma forma. Que eu agi há 10 anos Cara, atrás. eu tenho conceitos Não dá. completamente novos hoje. Então eu Exatamente. preciso Exatamente. mudar o meu mindset. Eu preciso mudar a minha praxis, a forma com que eu ajo frente a essas situações. Porque se a gente continuar tratando as mulheres dessa mesma forma, aí é aquilo que a gente estava conversando antes de começar. Aí as mulheres vão continuar no mercado de trabalho sendo colocadas em situações... Existem, por exemplo, isso é pesquisa, mano. A gente tem dados para isso. Existem patrões que não colocam mulheres em cargos de chefia com medo dessas mulheres ficarem grávidas. Exatamente. E como é que a gente tá querendo que essas mulheres sejam mães? E aí a gente critica uma mulher dessa moderna que, essa mulher não pensa em ser filho. Ela não pensa em ter filho porque no lugar em que ela tá inserida, se ela tiver um filho, ela é demitida. Tem uma necessidade de pensar um pouco e refletir sobre isso. Eu comprei uma loja quando eu era um pouco mais novo e lá nós tínhamos 12 funcionários. Dos 12 eram 10 homens e 2 mulheres. Aí eu perguntei pro antigo dono, falei, por que só tem homens aqui? Ele falou, mano, é muito difícil. É filho, é cólica, não acordei de bom humor, se um cliente grita, a mulher sai chorando, pega as coisas dela, vai embora e abandona a parte dela do serviço. Ele falou assim, eu sofri tanto com as mulheres trabalhando aqui na lanchonete que eu optei só em ter homem. E tinha 2 mulheres no cargo de gerência lá só. Né? Então, assim, difícil você balancear isso aí, porque é injusto você pensar dessa forma. Sim. Agora, até que ponto, por exemplo, essas mulheres estão muito sensíveis, porque ela tinha 2, que ele falava, essas 2 eu não amo delas nunca, porque nunca faltaram, estão aqui e são prontas para o que der e vier. Então, agora pensa, menos de 10% vingou, digamos assim, dentro de um processo lá do trabalho. E aí, como que a gente lidar com isso? E aí, Lau? Então, Você mulher, fale pra nós somos homens, mano. o que acontece? A maneira como eu penso é o seguinte, se você, por exemplo, se eu tenho aqui 2, vou falar da minha área, tá? 2 fisioterapeutas. Uma mulher, fisioterapeuta, e o fisioterapeuta, né? Os 2 formaram na mesma faculdade, os 2 têm a mesma formação, formaram nos mesmos anos e tal. Então, os 2 têm a mesma capacidade, certo? Digamos assim, tá? Pode ser que um tenha estudado mais que o outro, mas isso não tem nada a ver com o fato de um ser homem e o outro ser mulher. É o fato que a pessoa, um pode ter corrido um pouco mais atrás e estudado e se especializado e o outro não, certo? Eles têm a mesma capacidade, certo? De estarem exercendo o mesmo cargo, assim como 2 engenheiros, sendo um homem e uma mulher, e sendo, né, tanto um engenheiro e outro engenheiro, ou fisioterapeuta, enfim. Independente de ser homem ou mulher, eles têm a mesma capacidade, certo? O que a gente não pode deixar de considerar também, né, é que em algumas outras áreas, não com relação à fisioterapia, a mulher e o homem, eles têm capacidades físicas diferentes.
né? Então é uma estrutura óssea diferente, uma estrutura muscular diferente, né? Então algumas coisas a mulher pode ter um pouco mais de dificuldade para fazer, né? Do que outras, certo? Isso não quer dizer que ela não seja incapaz de fazer, certo? Então o que eu penso é o seguinte: precisa existir oportunidades, né? Independente se essa mulher, igual ele falou, tem algumas pessoas que não, igual você falou, na verdade, né? Tem algumas pessoas que não contratam por medo da mulher engravidar. Então, eu conheço muita gente que a mulher engravidou, né? Passou a licença maternidade, ela entrou voltou no trabalho e manda embora. Manda embora, exatamente. Entendeu? Para não correr o risco de... Então, isso é um absurdo. Exatamente. Certo? Como é que vai nascer novos homens íntegros, homens de caráter, se uma mulher não gerar um homem? Exatamente. Entendeu? Então, eu acredito que precisa ter mais condições de trabalho, sim, para uma mulher, né? Até porque mulheres têm necessidades fisiológicas diferentes do homem, né? Mensalmente a gente não aguenta uma cólica de menstruação, uma cólica menstrual, um parto, né? Isso precisa ser visto, né? E precisa do salário ser um salário equiparado. Equiparado, com certeza. Tem que ter Na tua profissão, tu vê isso claramente, essa diferença de salário de homem para uma mulher? Olha, na fisioterapia, atualmente, eu não vejo, assim, tão estridente, né? Pode ser, até porque a fisioterapia, você vê muita fisioterapeuta. Não precisa, por isso que eu ia até te perguntar, porque é igual medicina, você vê tem... Eu nunca vi, nunca vi num plantão eles mudar o valor de um médico para uma médica. Algumas áreas são mais masculinas, como por exemplo... Não, algumas áreas algumas especialidades dentro da fisioterapia, né? Como, por exemplo, a área esportiva. Ela é uma área que você vê mais fisioterapeuta homem, né? Atuando ali com atletas, né? Mas, assim, não existe questão de salário hoje, né? Não existe tanto. Mas nós entramos numa outra questão complicada de se falar, né? Que é assédio. Uau, né? Esse assunto aí, vamos começar outro podcast a partir de agora. Esse assunto é um outro podcast, né? É um outro podcast, né? Não é algo... Desculpa te perguntar isso, eu não sei se você... Nós não combinamos nada, eu não sei se você quer expor isso e tal, mas você já passou por alguma situação dessa? Já, assédio já. Tu quer compartilhar, assim, mulher, quando você passar por isso aqui, faça isso e tal? O que acontece? Quando a gente passa por uma situação, eu não sei se eu posso chamar de assédio em si, né? É uma coisa assim, é muito... Como é que eu vou dizer? É muito rápido e é muito assim... Você demora anos, né? Pra perceber que aquilo foi um assédio, né? Então, eu tenho uma psicóloga maravilhosa, então ela me ajuda bastante com essa questão, né? Já indica ela Todo mundo. Aí, Verônica. Vou deixar o arroba da Verônica aqui. Então, você vai fazendo terapia, todo mundo deve fazer terapia, independente de qualquer coisa, terapia é válido pra todo mundo. E aí você descobre ao longo, né, da terapia que realmente isso foi um assédio, né? Eu não vou expor, né, o lugar, enfim. Sim. Mas eu estava em trabalho, né, e um paciente, ele estava atendendo o paciente, ele aproveitou a oportunidade de eu estar atendendo ele e ficou passando a mão na minha perna. Meu Deus. Né, e tal, enfim... subir, descendo a mão e tal, e eu fiquei ali em estado de choque, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia... Você não tem reação. Na verdade, você não sabe qual reação você vai ter quando você acontece não sabe, contigo. Você não sabe. Assim, eu como uma pessoa assim mais extrema, eu penso assim que eu, né, meteria a mão na cara de um cara desse e pronto, e acabou. Mas na época, eu era uma estagiária, eu tava na faculdade... E assim,
E eu acho que você nunca espera passar por um troço Você não desse, né, espera passar por aquilo, você escuta falar, mas você não espera que aquilo aconteça. E aí eu fiquei Em choque. em choque, né? Caraca. Eu fiquei parada ali e tal, e passou. E fui embora, não comentei, não falei nada, nem nada. E aí, algumas pessoas acabaram percebendo que isso não era só comigo que acontecia, né? Uhum. E eu tive a proteção, né, de algumas pessoas, que não vem ao caso, mas é uma coisa muito séria. E isso, assim, pode ser algo simples. Você pode estar andando na rua e a pessoa passa a mão na sua bunda achando que tem direito de alguma coisa. É verdade. E você sabe que aí há um Entendeu? problema também, que a mulher... Aí, por exemplo, no teu caso, eu não sei quando é que, nem quero saber quando é que isso aconteceu e tal, e quando é que você trouxe isso à tona. Aí tem muita mulher que sofre crítica, porque, mas aconteceu há 2 anos atrás, você só tá falando agora. E, então quer dizer que na Exatamente. época você não falou nada. Na época você gostou. Será que você não... Pô, mano, isso me dá um ódio tão forte tipo quando eu isso. ouço Será pessoas... que você não gostou? Será que realmente foi assim que aconteceu mesmo? Exatamente. Será que não foi você que aproximou tava o corpo olhando... dele? Exatamente. E aí ele... Eu acho que tem uma diferença, às vezes, entre Entendeu? uma conversa, porque uma amiga minha um dia contou que ela estava dentro de um ônibus e o cara ficou, né, se esfregando nela lá no ônibus cheio. Ela disse que não teve reação de sair do lugar. Ela desesperou tanto que ela travou as mãos e começou a transpirar desesperada, e o cara atrás dela, roçando nela e tal. Como eu já vi no caso de diálogo, né, os dois conversando, o cara soltando piada e a pessoa rindo, aí o cara foi pegando mais pesado e a menina, né, tipo assim... Também é sério também. No caso dela, achando legal, mas tipo assim, tá ficando muito pesado. E aí ela falou pra mim que muito tempo depois ela percebeu que aquilo era um assédio. Na questão do diálogo, eu acho um pouco complicado, né, porque no diálogo, hoje, a gente já viu casos de pessoas que levou o outro pra justiça e depois foi provado que, na verdade, tipo assim, foi por causa de raiva, de abrir alguma coisa. É muito complicado isso. Mas essa reação física, ela é terrível. Porque você fica sem raça, a menina que falou pra mim que sofreu isso, cara, ela é bruta, ela é muito louca, ela é aquela que explode fácil. E numa hora dela só virar e meter a porrada, porque tava lotado, a pessoa ia proteger ela. Não, isso já aconteceu comigo no carnaval também. Uma vez eu viajei com uns amigos, fomos pra Pirinópolis. E nunca tinha participado de carnaval na minha vida. A primeira vez que eu fui pra um carnaval de rua. E aí nós estamos lá, de repente o cara chegou e meteu a mão e eu fiquei assim. Eu fiquei parado, o esposo da minha amiga também ficou olhando pra mim assim, sem ter reação. O outro namorado de uma outra amiga nossa que tava junto também ficou sem reação. Então, assim, sabe? Sim. É como se a gente tivesse uma plaquinha na testa escrito: pode passar a mão, faz o que você faz quiser. o que você quiser. Entendeu? Laura, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou nessas definições que você trouxe aqui que você é muito mais pra mulher moderna e tal, isso, aquilo. Qual você acha que é o grande desafio da mulher moderna hoje? O grande desafio da mulher moderna é ser moderna sem ser julgada. Uau. Eu acho que hoje é o grande desafio. Porque e como seria isso? Quando você fala, por exemplo, é igual a gente estava falando aqui, acaba que a palavra empoderamento linka com feminismo, que linka com modernidade, Então, quando você fala assim, eu sou uma mulher moderna, tem algumas pessoas, não são todas, porque a gente não pode generalizar, né? Tem algumas pessoas que já pensam assim, nossa, ela é moderna, então peraí que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque senão ela já vai militar e tal, entendeu? Então, assim, eu preciso tomar cuidado. Ou então, ela é moderna, então ela... É igual a gente estava falando... Ela é moderna, então eu posso fazer o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, que ela vai aguentar. Ela aguenta qualquer coisa. Que é um dos capítulos mais complicados que eu escrevi do livro, que é a Síndrome da Mulher Maravilha. A Síndrome da Mulher Maravilha é aquela mulher que... Foda. Aquela foda que aguenta tudo... Entendeu? Que você olha pra ela e fala assim, eu posso falar qualquer coisa, ela nunca desaba. Mentira, ela desaba. Escondido, sozinha, ela desaba, mas você lugar, não vê. E a Síndrome da Mulher Maravilha fala exatamente disso. Que você tem o direito
de desabar. Você tem o direito de falar assim, gente, eu preciso de ajuda. Porque ninguém faz tudo sozinho. 100% sozinho. Uma hora você vai precisar de ajuda. Uma hora você vai precisar de alguém que te estenda a mão. E você precisa aceitar ajuda. Pra mim, foi um dos capítulos mais complicados, porque é difícil pra mim aceitar ajuda. Eu sou uma pessoa muito difícil de aceitar ajuda. Eu sou uma pessoa que faz tudo pra todo mundo, sem medir nenhum tipo de esforço, sem querer nada em troca. Mas eu não... Quando é pra fazer pra você... Quando é pra alguém fazer pra mim, eu acho que não tem necessidade. Eu penso que não que ele pode fazer pra outra pessoa, ao invés de... Que tá precisando como mais. se ele estivesse perdendo tempo fazendo pra mim, entendeu? Então, em algumas coisas, a gente precisa de ajuda. A gente precisa chegar num amigo ou em alguém e falar, eu não dou conta sozinha, você pode me ajudar? E fazer isso, independente se você é uma mulher, sendo uma mulher moderna, fazer isso, na visão das pessoas, né? De que a mulher moderna é a que não precisa de ajuda. Fazer isso é ser mais forte do que você imagina. Porque você tem que... Quem não é acostumado a pedir ajuda, gente, pra arrancar de dentro me ajude, é difícil. Imagino, cara. É muito difícil. E eu tô vendo aqui que tem outro livro Tem aí. outro. Fala um pouco pra Então, gente vou falar um pouquinho desse. O Que Não Dizer a Uma Mulher foi o primeiro, né? E aí eu falei pra vocês que o outro eu escrevi sobre crianças, né? Com deficiência. Ainda vai sair, né? O da Madalena, sim. Aí, o que aconteceu? Eu escrevi esse livro, mudei totalmente algumas coisas, a forma de eu pensar, outras não, outras permanecem. E, assim, essa oportunidade de estar aqui no podcast pra mim foi sensacional, porque eu pude realmente falar o que eu penso e imaginei pro livro pra tirar algumas vertentes de que possa ser alguma coisa que não é o livro, entendeu? E aí, escrevi esse e tal, e tá lá, e se Deus quiser vai dar certo. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar com criança, né? E eu sempre vi em criança crianças são o nosso ponto de partida, assim, a gente consegue fazer uma pessoa se tornar uma grande pessoa se você investir numa criança. Você não investir em uma criança é uma perca de tempo, né? Você não tá pensando no futuro. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever, e agora o meu nicho voltou-se para isso, né? Meu nicho de publicação voltou-se para isso. Comecei a escrever para crianças com alguma necessidade, né? Esse aqui, Vamos Brincar, ele foi um livreto pequeno, que eu escrevi, tem só 16 páginas. Mostra na câmera ali. Aqui. Vamos Brincar. Ele é um livro que trata a inclusão da criança com autismo. Uau, que legal. Né? Amanhã vai sair um que trata a inclusão da criança com deficiência visual. Que legal, cara. E assim, eu vou fazendo, eu mesmo faço os desenhos, eu mesmo escrevo. Você mesmo faz desenho? Sim, eu mesmo vou fazendo. Cara. Eu mesmo vou fazendo os desenhos e escrevendo. E aí, eu vou repassando, vendo um valor simbólico, né, no momento, para que escolas venham a incluir os livros, né, na sua cartilha, né, de livros literários, para as mães lerem para os filhos, para que essas crianças sejam representadas. Dar voz para essas. Para dar voz para essas crianças. E automaticamente, quando você está dando voz para uma criança, é o que eu falei aqui, uma coisa linka com a outra. Porque se você dá voz para uma criança, automaticamente essa criança tem uma mãe. Então você está dando um empoderamento, estendendo a mãe para uma mãe atípica. Que maneiro. E estender uma mão para uma mãe atípica é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Que maneiro, cara. Deixa
Deixa eu te perguntar, a gente chega agora num momento muito especial pra nós que existe em todo episódio e a gente não conta pras pessoas que esse momento vai ter. Ai, meu Deus. Porque a gente quer muito ouvir algo que venha de fato do teu coração, assim. Esse é o momento DRP. Então, o que é o momento DRP? Daqui a algum tempo, 100 anos, sei lá, 50 anos, enfim, a gente já não vai estar mais aqui. Mas aquilo que a gente, não apenas os teus livros, mas esse episódio vai continuar na internet. E talvez em 2300 alguém esteja vendo esse episódio e olhando e vendo tudo o que você tá falando e pensando assim, cara, como eu queria ter conhecido a Laura em vida, cara, e tal. O que você pode deixar de mensagem? Qual é a mensagem mais disruptiva que você pode deixar para essas pessoas? Olha que engraçado. Ontem eu tava dando aula para uma aluna e ela me fez essa mesma pergunta. Uau! Vamos trazer ela no DRT, então. Ela me fez essa mesma pergunta. Ela falou assim para mim, se fosse para você dizer uma frase de impacto para alguém, para fazer uma pessoa pensar, qual seria? Eu comentei com ela que eu ia vir no podcast, né? Qual seria essa frase? E eu disse a ela o seguinte, antes de você procurar ou você querer que alguém ame você a cada batida do seu coração, procure você se amar a cada batida do seu coração. Porque se você se ama a cada batida do seu coração, alguém vai amar você também a cada batida e você vai ser uma semente, um instrumento na vida de outras pessoas através do amor que você recebe e que você é capaz de proporcionar, que você descobriu de dentro de você. Então, seria isso. É isso. Se amar. Se amar. Eu acho que esse é o ponto de partida para tudo. É isso, cara. Que fantástico. Laura, prazerzaço te conhecer. Prazer foi meu. Eu acredito que isso me inspira, mano. Muito em relação ao que a gente sonha para essa mesa aqui. Porque o que a gente sonha que saia dessa mesa é exatamente isso. É a gente dar voz às pessoas. E para mim, se eu posso resumir a nossa conversa em uma frase, a gente precisa dar voz para quem não tem voz. Exatamente. E é uma inspiração, né? Porque quando a gente imagina um escritor, a gente pensa aquela pessoa já bem vivida, de idade, né? Passou das 4 décadas e é uma menina nova que está escrevendo, inspirando, preocupado com temas que são extremamente relevantes. Tem várias mães que têm filhos especiais e a gente tem uma frase que a gente ouve na nossa igreja, do nosso pastor, que é: Deus dá filhos especiais para pais especiais. Então isso que tu faz é bonito, fica a dica para vocês, se inspirem numa pessoa nova que está olhando para os necessitados, para aqueles que precisam de uma voz, e que você siga como exemplo, veja isso como exemplo para você também, né? Trabalhar e começar a escrever, gente, fazer coisas boas. Eu acho que os livros tinham que ser vendidos em combo, mano. Porque tipo, uma mãe atípica, que é o termo que você usa, né? Achei maneiro isso. Ela necessariamente precisa que as pessoas saibam o que não dizer pra ela. Sim. E ela precisa saber como incluir. E a gente precisa saber como incluir. Ela precisa se conhecer até pra ela criar uma identidade pro próprio filho. Exato. Né? Exato. O filho dela tem que ter uma identidade também. E os filhos eles fazem e vê o que os pais fazem. Então, se você não tem identidade, seu filho também não vai ter identidade. Eduque as crianças e não será necessário punir os adultos. Punir os adultos. Essa frase é fantástica. Exatamente. Eu acho ela fantástica. Eu também acho ela fantástica. Muito bom. Gente, cara, eu infelizmente vou terminar por aqui, porque vocês sabem que a gente tem o nosso tempo médio de podcast, mas, cara, que podcast de longe. Inspirador. Eu espero que você mande para o máximo de mulheres e o máximo de homens. E o máximo de mães. E o máximo de mães. Típicas e atípicas. Típicas e atípicas. Isso. Esse episódio, a gente precisa inspirar essas pessoas. Se você ainda não fez isso, vai lá embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha.
e ativa o sininho. E a gente vai deixar o @ da Laura aqui. Entra lá, segue a Laura, compra o material dela, presenteia pessoas. Eu tenho certeza de que você conhece alguém, ou você mesmo está precisando, ou você conhece alguém que precisa não apenas desse material, mas de todos os outros que a gente tem certeza que a Laura vai produzir para abrilhantar o mundo, viu? Laura, obrigado mais Obrigada uma a vocês vez. pela Obrigado, oportunidade. Laura. Gente, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Que isso, tá maluco? A gente é que pede desculpa. É a primeira vez. Olha só, né? primeiro podcast? Primeiro podcast. Olha só, o DRP mais uma vez Primeiro debutando podcast. aí as pessoas. É isso, galera. Beijo no Obrigada, coração de vocês. obrigada. Até mais. E não se esqueçam, semana que vem, assistam o Momento Disruptivo, que está... Parte 2. Eu e Famíssimo. Marcão tretando feio. Tá muito bom. Foi doido. Tchau, gente, com Deus. Tchau.